deixar muito claro aqui sobre esse assunto polêmico é que o custo da peça nunca vai envolver só o tecido, nunca. Primeiro que não é só o tecido que forma a peça, né? Tem todos os aviamentos e insumos que a gente usa para construir a peça. Então, de cara numa calça ali, por exemplo, a linha de pesponto, que ela é mais cara do que a linha comum, vamos botar ali entretela, botão, zíper, né? E outros, se for usar ferragem, por exemplo, os rebites, enfim, outros tipos de insumos que a gente coloca na peça. Então, nunca vai ser só o tecido. E outra, o tecido que eu compro numa loja não vai ser o mesmo valor que eu compro em outra, e isso varia de cidade para cidade. Então, mesmo que eu faça a mesma peça, se eu comprar os materiais em lojas de cidades diferentes, isso vai mudar o custo da minha peça. Então, o fato de eu ter colocado nos stories anteriores que eu paguei R$ 34,90, por exemplo, num brim para fazer a calça, não significa que eu gastei só isso para produzir, tá? Mas com certeza vai ser infinitamente um custo mais baixo do que eu comprar uma peça pronta numa loja, né? E aí a gente entra num tema em que uma pessoa que não entende do assunto, por exemplo, uma pessoa que é de outra área e quer ver esse stories que eu fiz, vai falar assim, poxa, então a Daisy cobra R$ 200 para fazer uma peça, sendo que ela gasta 30 e pouco. Não, eu não gasto 30 e pouco, né? Porque além dos materiais que eu uso diretamente para produzir a peça, existem muitas variáveis, né, gente? Quem trabalha com serviço, quem trabalha produzindo vai entender o que eu tô falando. Então, até a gasolina que eu gasto, até o estacionamento que eu pago para poder ir comprar o tecido da cliente, até o meu tempo de trabalho, que isso é incalculável, não tem uma tabela. Isso é um valor agregado, né? E depende também do valor percebido que você passa para o cliente, daquilo que o cliente vê de valor na sua peça. Então, isso são coisas que você precisa definir internamente. A luz que eu gasto, o tempo que eu gasto, enfim, a minha expertise. Eu vou dar um exemplo muito prático para quem é mulher, para não ficar só para quem trabalha na área de costura. Um exemplo para vocês. Eu fiz a minha microlabial, né? Eu tive que fazer o quê? Eu tive que procurar uma profissional que entenda do assunto, que saiba fazer, que use técnicas, né, adequadas, produtos de qualidade e tudo mais. Ela colocou, inclusive eu vou colocar o link dela aqui, ela colocou essa semana um reel, gente, eu tô suando, eu treinei, já tomei banho, mas continuo suando. Ela colocou um conteúdo que é de certo modo assim, um pouco assustador, mas ele é importante para poder ressaltar sobre a qualidade do profissional. Então, tem mais barato, o famoso tem mais barato. A menina quase ficou com o lábio necrosado. Não, acho que chegou, né? Ficou com aquela coisa, aquela ferida enorme na boca. Dá uma olhada para vocês entenderem. Por quê? Porque às vezes você procura um profissional que não é tão qualificado, né? Uma pessoa, o mais barato. Ele também sabe fazer, mas até que ponto sabe fazer, né? Então, eu não quero pagar o preço de não investir bem no serviço que eu quero, porque se der ruim eu vou querer cobrar, não vou, né? Que não fez bem feito. Outro exemplo, cabelo. Toda mulher que já foi no salão de cabeleireiro, né? Eu fui fazer há uns anos atrás as minhas luzes e ela acabou com o meu cabelo. Deixou uma mancha laranja atrás. Meu cabelo ficou um bagaço. E eu precisei fazer um cronograma, assim, de 15 dias no mínimo em casa para os meus cachos voltarem, que ele saiu todo esbagacento. E impossível de usar ele solto. Então, assim, ela sabe, tem salão, tem cliente, ganha dinheiro com isso. Mas qual é o valor do trabalho dela, né? Então, hoje, por exemplo, eu encontrei um salão, né, aqui em Petrópolis, fiz meu cabelo recentemente, como vocês viram, e eu saí do salão cacheada, né? Então, assim, é uma profissional que sabe fazer. Agora, eu preciso pagar por isso, né? Por quê? Porque ela estudou, porque ela entende do assunto, ela entende de coloração, ela vai saber deixar o meu cabelo saudável depois. Então, é muito fácil eu querer cobrar um serviço de qualidade e não querer pagar por ele. Né? Recentemente eu mostrei pra vocês que eu tava comprando tecido e a vendedora da loja falou pra cliente, falou assim, leva na costureira, porque ela vai fazer logo às 3 e vai te cobrar baratinho. Aquilo me deixou indignada, porque isso é uma realidade que as próprias profissionais da área passam essa mensagem. Por isso que eu falei, o fato de eu ter colocado que eu gastei X reais para fazer uma peça não significa que o custo final dela é esse, porque isso agrega muita coisa. Eu não vou ser cliente de mim mesma. Eu não vou fazer uma peça para mim e vou botar no caixa da minha empresa, né? Vão me pagar o que eu cobro para cliente. Não, é óbvio que tudo que eu for fazer para mim vai ser a preço de custo. A profissional que fez o meu lábio, quando ela for fazer para ela não vai se pagar, entendeu? A dona do salão, que ela vai fazer o próprio cabelo, ela não vai se pagar, mas ela vai cobrar o valor justo pro cliente, porque ela sabe fazer, ela vai entregar o resultado. E assim,
as próprias profissionais da área, as próprias costureiras, donas de ateliê sob medida, desvalorizam o nosso trabalho, né? Porque fala, cobra baratinho, né? Tem medo de cobrar. Por que tem medo de cobrar? Tem que saber cobrar, gente, porque se eu vou fazer uma peça para minha cliente, se ela chega em casa, a costura abre, o zíper quebra, ela vai vir a mim e falar assim, olha, né, deu problema na peça, vai querer que eu ajuste. Então, para eu entregar um serviço de qualidade, eu tive que estudar, eu tive que ir anos praticando, melhorando as minhas técnicas, investir em maquinário, por exemplo, fazer uma calça, nem sempre uma máquina doméstica dá conta, né? Existe um nível aí de capacidade nos maquinários. Se eu quiser elevar o meu padrão e aumentar a minha oferta de serviço para fazer mais peças, eu tenho que investir em maquinário industrial. E uma máquina dessa daqui não custa menos de 7 mil, 8 mil, 9 mil reais, até mais, dependendo do ano de lançamento dela. Se eu quero fazer moda praia, moda fitness, trabalhar com malha, eu tenho que ter uma galoneira. Aquela lá, ó. Aqui, que é uma das mais caras. E um overlock industrial. Porque aquelas maquininhas ali, ó, domésticas, não aguenta muita coisa, não. E aí, se eu entrego uma peça que estoura, né, que dá defeito, eu vou ter problema com o meu cliente, certo? Então, eu prefiro pagar mais caro e ter uma peça e ter um serviço de qualidade do que pagar o preço depois por procurar o mais barato. E aí entra aquela, a costureira vai pegar mais barato. Por quê? Não vai não, querida. Uma peça sob medida é uma peça exclusiva. Eu duvido que você vai entrar em alguma loja, qualquer uma que seja, de shopping, de marca ou não, vai chegar lá no balcão e vai pedir um desconto. Você não vai ter nem coragem de fazer isso, porque você sabe que você não vai ter. Entendeu? E o ateliê sob medida, ele teria que ser muito mais valorizado. Cabe nós fazermos esse trabalho, mostrar que o valor agregado é muito maior do que você comprar uma peça numa loja. Sim, eu muitas das vezes cobro a mesma peça mais cara do que a loja. Porque eu sei que vai ser exclusiva, que vai ser da cor que a cliente quer, seguindo o corpo da cliente. E toda a experiência do cliente no ateliê vai ter, como é que eu vou te dizer, cortesia. Sempre eu dou uma cortesia de, você vai ter, tem direito a ajustar a peça depois de tanto tempo de entrega. Se tiver algum problema, você pode voltar, que eu ajusto, né? Se eu não estou disposta a pagar o preço que o profissional cobra para poder me prestar algum tipo de serviço, eu tenho pouquíssimas opções. Ou eu procuro um mais barato e arco com as consequências disso depois, ou eu simplesmente não faço. Ou eu que lute para pagar. Porque sabe por quê, gente? Se eu quiser fazer tudo o que eu quero, porque eu não quero pagar o profissional que sabe fazer, primeiro que uma vida só não seria suficiente para poder aprender tudo. Por exemplo, a minha mãe comprou material de fazer unhas de fibra, alongamento, né? Aí ela não quis mais e tal, eu comprei dela para poder ter em casa. Gente, não é só colocar o gel em cima, eu tenho a minha manicure, a minha nail designer que faz o meu alongamento. E tipo assim, vendo ela fazer, parece muito simples. Parece que é só bota na cabine, taca o gel, pinta. Não é isso, gente. Tem toda uma análise para conhecer o formato da unha, o que a unha da cliente pede. Então, tem toda uma expertise por trás, que se eu for querer aprender a fazer o meu cabelo, a fazer a minha unha, a fazer micro no lábio, a fazer alongamento de cílio, eu não vou ser especialista em nada, eu não vou aprender nada, eu vou fazer tudo mal feito. Porque pra gente conseguir fazer nesse nível de profissionalismo, precisa ter muita experiência, precisa ter tempo de dedicação de estudo, precisa ter material suficiente profissional, investimento de tempo e de coisas, e a gente não tem como fazer isso. Então, ou eu pago para fazerem minha boca, meu cílio, minha sobrancelha, meu cabelo, minha unha, minha roupa, se eu não souber fazer, ou eu tenho que pagar, ou não faço, né? Ou então, como eu falei, eu arco com as consequências de fazer mais barato, né? De pagar um profissional que vai cobrar mais barato. E aí depois você fica insatisfeito. Então, que isso fique bem claro na mente de vocês. Eu acho que a galera que faz, que me acompanha aqui, que já tá na área, já entendeu perfeitamente sobre essa questão. Mas tem muita gente que ainda tá aprendendo, ainda tá mergulhando nesse universo. E pessoas que não entendem mesmo do assunto, são de outra área, para entender que não é tão simples assim, não é só o tecido, não, porque eu faço que no final vai ser mais barato, não. Mas, com certeza, quando você investe em um serviço ou em um produto feito por um profissional qualificado, né, que você já tem confiança, que você vê que entende do assunto, que sabe fazer, com certeza vai valer cada centavo que você investiu. Isso aqui não foi barato, não. Isso aqui não foi barato, não. Mas eu tô feliz, eu tô satisfeita, pleníssima. Isso aqui também não é barato, não. Manutenção, né? Todo mês.
mas é algo que eu escolhi fazer com uma profissional, que eu vou ter retorno, que eu vou ter resultado, que eu vou ficar satisfeita, que eu não vou ter problemas futuros, né? Então aquilo, ninguém vive sem roupa. Algum momento você vai comprar roupa para você. Então ou você paga mais barato numa loja, ou nem sempre tão barato, como eu mostro para vocês, mas você não vai ter do jeitinho que você quer, né? Vai ter todos aqueles problemas que eu sempre falo para vocês de comprar roupa pronta. Ou você vai lá no ateliê sob medida, não chama a costureira da rua não, valoriza ela. Porque para fazer uma roupa sob medida, realmente a gente precisa entender de anatomia, entender de biótipos, entender o gosto do cliente, entender sobre modelagem, que não é simples. A gente pegar um papel plano aqui, ó, como eu vou transformar isso aqui numa roupa que tem acaimento, que contorne o busto, né? Que faz ali aquela mágica de qualquer modelo que você desejar. Não é qualquer um que faz. Então tem todo um estudo, tem todo um trabalho. Ah, eu vou lá na fulana, no ateliê sob medida da fulana. Vou lá na designer tal. Vou lá na modelista tal. Não fala na costureira da rua, a costureira daqui, a costureira dali, não. Valoriza ela. Tem muito estudo por trás. Então, queria saber a sua opinião sobre esse assunto. É polêmico e eu gosto muito de falar sobre isso, porque o sarrafo é mais alto do que muita gente imagina.